Irmãos, vamos ao livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos 10 e 11. Isaías, capítulo 61, versículos 10 e 11. Em vez de explorar o texto, eu vou observar um aspecto, uma atitude, um sentimento do profeta ao escrever esse texto, lançando luz então no tema que eu quero seguir hoje. Vai ser uma mensagem temática. Alegria blindada é o nome da nossa pregação. Vamos falar de alegria. Eu quero tentar mostrar a vocês pelas escrituras que a vida do crente deve ser, é para ser, não tem sentido se não for alegre, muito alegre, uma alegria que independe de circunstâncias, portanto, uma alegria blindada. Então, o que eu vou ler aqui, esses dois versículos, mostra um estado de espírito de Isaías, quando ele faz revelações maravilhosas sobre o Messias, desde o início do capítulo 61, que é um capítulo até curto, de 11 versículos apenas, e inclusive eu vou ler lá no final, o versículo 1 desse capítulo, quando ele está falando aqui do Messias, da salvação que o Messias iria trazer. Então, ao fazer essas revelações maravilhosas, o profeta se alegra com um brado mesmo de regozijo. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus. Por que, Isaías, você está tão alegre? Porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ajuda-nos a transmitir esse estado de espírito desse profeta, grande profeta Isaías, teu servo. Mais de 700 anos antes da vinda do Messias, ele se alegrava intensamente, porque foi coberto com vestes de salvação. Nos ajuda a mostrar várias passagens das Escrituras que não tem sentido a vida do crente não ser triste, não ser alegre. Faz parte da própria natureza da salvação, trazer esta alegria ao coração do pecador arrependido, agraciado com a salvação pela fé em Cristo. Que sejas tu louvado com o que vai ser dito aqui hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo te peço e te agradeço de antemão. Amém. Ele traduz aqui, o profeta, na realidade, o sentimento do salvo, que deve ser um sentimento constante, de dia e de noite, constantemente. Interessante que o tempo é futuro, que ele usa aqui. Regozijar-me-ei sempre. Ou seja, olhando para frente, eu sei que estarei sempre alegre. Não quer dizer, hoje eu estou triste, mas eu sei que amanhã estarei alegre. Não, ele está alegre no dia em que ele escreveu, e tinha confiança de que essa alegria seria uma coisa constante, porque o motivo pelo qual ele estava tão alegre seria constante. O quê? A salvação. E a salvação, quando chega, quando nós somos cobertos com o manto da salvação, com a justiça de Cristo colocada em nós, pronto, todos os dias nós estaremos salvos, eternidade adentro,
quando partirmos dessa vida, aí que vamos ser salvos mesmo, no sentido de que a nossa salvação será então consumada. Então, o simples saber que é salvo deverá ser sempre motivo de alegria, só isto. Eu poderia talvez repetir 10 vezes esta frase e encerrar a pregação. Irmão, só porque você é salvo, já é motivo de sobra para você ser uma pessoa alegre, independente das circunstâncias. Seja alegre. Aí eu diria 10 vezes seja alegre, porque você é salvo, e seria apropriada essa repetição, para poder entrar bem na mente e no coração, e dizer amém, estamos encerrados. Porque não precisa, o que eu vou dizer aqui daqui para frente, é quase que consolidando ou mostrando a verdade disto. Ou seja, que não há motivo maior, nem precisa haver motivo maior para alguém salvo em Cristo ser bastante alegre. Curiosamente, apesar de que não é muito, não traz muita admiração, é que a ideia que o mundo tem é exatamente contrária a este fato. Eu disse que não causa muita admiração porque as coisas do mundo são invertidas com relação às coisas de Deus, como nós sabemos. E o inimigo está sempre plantando inverdades no meio do mundo para contradizer o que o Evangelho diz, o que Deus diz, ou o que Deus faz. É um grande inimigo de Deus. Então é disseminada a ideia de que a vida de crente é meio triste, meio sem graça. Eu confesso que já fui vítima, eu próprio, desta ilusão. Quando eu estava sendo evangelizado, um jovem de 22, 23 anos de idade, mundano no sentido de que não tinha nada de espiritual na minha vida, mas já namorando firmemente com a Sandra, logo depois noivo. Então queria casar e fazia faculdade, estava me formando já, então sócio de meu pai, na firma dele. Então a vida, vamos dizer, normal, como alguém médio, uma vida normal, mas do mundo, pensando nas coisas do mundo, independente de valores cristãos. Alguns valores eram cristãos, outros não eram, tudo misturado, como realmente acontece com uma pessoa que nasce neste país, que geralmente vem de uma família que se chama cristã, nominalmente ou verdadeiramente, e cresce com esses valores. Mas o mundo vem com um turbilhão de outros ensinos e outras atrações que acaba nos levando de roldão, e a vida é curta e vamos viver logo, essa filosofia reinante ao nosso redor. E eu dizia, você um jovem meio tristonho, crente naquela história. Hoje não se diz mais muito isso, mas na época era muito comum: crente não bebe, não fuma, não dança. Há 40 anos era comum ouvir isso aí. E não pode ouvir música pesada, da pesada como eu gostava, ou não deve. Baladas, não se chamava balada, eram outros nomes, boates e shows de rocks e coisas assim, coisas do mundo mesmo, não mais do que isto. Mas a minha alegria era isto, era viver minha vida desta forma, mesmo com a mulherzinha querida do meu lado, com uma vida normal, mas nada de Deus, de Cristo, e de prática de amor para os outros, até para o inimigo. Não, muito estranho isso, muito esquisito, muito insosso, muito sem graça para o meu gosto. Olha, isso me atrapalhou. Quer dizer que eu não posso me converter e continuar fumando? Eu dizia para o pastor que me evangelizou: pode. Olha, não pode, não me enrole, porque eu sei que crente não fuma. Não, mas não tem nada a ver com a salvação da sua alma, você fumar ou não fumar. Realmente não convém, porque é algo que só traz prejuízo para o corpo, e o corpo é de Deus e tal. Não, mas eu sei que não deve fumar mesmo não, então deve ser muito sem graça. Isso foi um problema. Esta é uma pedra de tropeço para muitos não irem a Cristo.
Talvez você próprio, não sei, já no íntimo do coração, já sentiu uma certa atração por Jesus Cristo, pensou na ideia de ir até Ele, pedir que lhe salvasse, já está cansado de buscar e procurar por aí nas religiões, nas seitas, nas filosofias do mundo, você já cansou disto, está exausto, já chegou a examinar alguns pontos da Bíblia que você não conhecia, mas já se aproximou um pouco e você se animou com a possibilidade das suas angústias existenciais desaparecerem, que já estão lhe cansando demais, já estava se agradando com a ideia realmente de chegar mais perto do Senhor Jesus Cristo. Aí de repente, todos esses pensamentos que estavam até já lhe parecendo bem simpáticos, são afastados por uma lembrança que ele atinge como um raio. Vida de crente é triste. Eu não quero uma vida triste, eu sou novo, tenho 15 anos, tenho 20, tenho 30, mas sou novo, e mesmo sendo velho, tenho 70, eu não quero ser um velho triste, eu não quero ser uma pessoa numa vida de tristeza, sem graça, insossa, não, eu não quero, eu quero curtir a minha vida, eu quero ter alegria, eu quero passear, eu quero me divertir, não, eu não quero uma vida triste, e afasta aqueles pensamentos que estavam lhe levando para o rumo do Salvador. A ideia de Cristo é afastada, adiada. Que pena, porque é totalmente falsa a ideia de que a vida de um filho de Deus, de um filho do Deus Supremo, Criador de todas as coisas, que a vida de um filho de Deus é triste. Claro que o crente procura fugir mesmo, e deve fugir, de vícios, de prazeres carnais, de futilidade, de desonestidade, sim, sem dúvida. Mas pensar que a falta disto gera uma vida triste, este é o ponto errado. Porque isso é usar uma escala de valores muito pobre. Então, a alegria é isto, uma vida alegre, uma vida esfelida, é ter essas coisas. A escala de valores é pobre. O problema é que essa é a única escala de valores que uma pessoa sem Cristo conhece. É pobre demais mesmo. Não tem alegrias de uma outra ordem. As alegrias que conhecem são alegrias desta vida. Tudo bem, algumas totalmente lícitas, próprias, aprovadas por Deus, como a alegria do marido com a sua esposa, da mãe com o seu filhinho, a pessoa com seus amigos, de ganhar um salário pelo qual trabalhou bastante, de passar num concurso, tudo bem, alegrias lícitas, mas, vamos convir, são alegrias muito misturadas com outros tipos de atividades, de prazeres, de diversões, de costumes, não aprovados por Deus, desaprovados por Deus. Há então uma mistura no tipo, na qualidade que a alegria que a pessoa tem ao se sentir alguém alegre por coisas lícitas e por coisas não lícitas, que não são aprovadas por Deus. Mas a pessoa então, sem Cristo, o homem natural que nasce já perdido, sem relacionamento com Deus, como a Bíblia ensina, ele não tem contato com Deus, ele não entende as coisas do Espírito Santo, até que o Espírito Santo venha tocar-lhe o coração, se vier um dia. Mas o homem natural não entende as coisas de Deus, porque eles são loucura, não entende. Então, um tipo de alegria além ou superior, no nível acima da alegria daqui do mundo, mesmo as alegrias lícitas, essa pessoa não conhece. Então ele vai regular a sua felicidade e a soma das alegrias que tem na vida, ele vai regular por um padrão mesmo muito pobre, muito modesto, não tem outro jeito, ele não conhece outra coisa. Então, lógico que ele vai buscar alegria nas coisas da vida, nas coisas do mundo, nas coisas ao seu redor e nada mais. Quando se fala de uma conversão a Cristo, está se falando de uma
vivificação espiritual. É importante entender isso. Não é uma mudança de religião. Eu era Flamengo, agora sou Vasco. Mudou de time de futebol. Eu era do partido político tal, agora sou outro. Eu era da religião X, agora sou da religião Y. Não é assim. Não é assim. A conversão de alguém não envolve uma mudança de religião, envolve uma mudança de estado. E uma mudança tão profunda que nós, seres humanos, nem conseguimos alcançar o tamanho. Podemos ter uma pequena ideia pelo que a Bíblia nos diz, mas o tamanho disso nós não sabemos, mas é importante sabermos que este é o que acontece. Vamos a Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 6. Paulo está se dirigindo para pessoas convertidas a Cristo. Estamos em Efésios capítulo 2, versículo 1. Pessoas que se converteram, e Paulo agora explica o que aconteceu com essas pessoas. E com ele próprio, porque ele era um convertido a Cristo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mortos. Quem não tem Cristo está morto espiritualmente. Nos quais andastes outrora. Como é esse outrora? Antes da conversão. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais todos nós andamos outrora. Curioso, no versículo 1 ele diz, vós estáveis mortos. No versículo 3, agora ele diz, nós andamos outrora. Ele se inclui, não havia diferença nenhuma entre o que tinha ocorrido com os leitores de Paulo e entre o próprio Paulo. Eu estava assim como vocês, não tem diferença não. Todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Carne é o aspecto ruim e pecaminoso do nosso ser, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza, filhos da ira, como também os demais. Você sabia que uma criança que nasce, ela nasce por natureza, filha da ira? Uma criancinha de 1 dia de idade, não tem Deus no coração, tem a condenação de Deus. Por quê? Porque pecou em Adão, traz dentro de si uma natureza pecadora, tanto que, por mais que os pais lutem, aquela criança vai necessitar de uma educação constante, já antes de falar, já estará desobedecendo, querendo ferir, querendo chutar, desde novinha. Por quê? E os pais dizendo, quem te ensinou isso? Quem te ensinou isso? Não precisa ninguém ensinar, porque é a natureza dela. Então muita gente não nota isso, e vê na aparente inocência de uma criança, na beleza de uma criança, na ternura de uma criança, que é mesmo, mas teologicamente isso nos ilude, porque pensamos, não, alguém assim não pode ter pecado dentro já, pois tem, tanto que aquela criança está sujeita a morrer. Você vai no cemitério e você vai encontrar túmulos de criancinhas de 1 dia de nascido, de 2, de 3, de 4 e 5, como é que morreu tão pequenina? Porque tinha o pecado dentro, se não tivesse, não morreria. Então a criancinha de 1 dia vai para o inferno. Esse é um assunto que é meio discutível. Na minha opinião, não, porque Cristo a salva, o sangue de Cristo a salva, mesmo sem ter conscientemente se arrependido de seus pecados e se entregue a Cristo. Claro, criança de 2 dias de idade não vai poder fazer isto. Então eu creio que uma criança que morre antes da idade da consciência e de responder diante de Deus, se aceita Cristo, se crê no Evangelho ou não, creio que alguém que parte sem estar nessa condição, o sangue de Cristo o salva. Creio, porque ele diz que
das criancinhas era o reino dos céus, e tem outras passagens, não vou desviar por este assunto. Mas o que eu quero dizer é que a salvação em Cristo envolve uma mudança espiritual, uma ressurreição espiritual da morte para a vida. Então, éramos por natureza filhos da ira, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós, ele repete para não ter mal entendido. Repete, estando nós mortos em nossos delitos, ele se incluiu de novo, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É uma vida nova. Eu não vou fundo no texto, que é belíssimo, mas eu quis só mostrar que é uma vida nova, que traz com esta vida nova uma capacidade de conhecer e de gostar das coisas espirituais. Não é só conhecer, mas é conhecer e gostar. Isso não existia antes. Entre muitas coisas que não existiam, esta é uma. O conhecimento de prazeres, que não tinha quando envolve coisas espirituais. Mesmo que a pessoa era muito religiosa, talvez tivesse prazer na religião, prazer na prática de fazer como a religião manda, de acordo com os dogmas e como aprendeu dos pais. Faça assim, faça assado. A pessoa é uma pessoa séria, bem intencionada e tal, e tem prazer, um prazer lícito em ser um religioso correto, fazer o que é para fazer dentro daquela estrutura em que ele foi criado. Mas isso não significa um prazer íntimo, espiritual, de ter comunhão pessoal com o próprio Cristo, porque não tem antes de alguém se converter a Ele. Tudo bem, alguém pode passar pela experiência da conversão participando de qualquer religião, depois provavelmente vai tomar outro rumo, mas não quero dizer que dentro de uma certa religião é impossível ter alguém que se converteu ali. Não, pode se converter ali dentro, mas enquanto não passa por esse processo, o que eu quero frisar é isto: enquanto não passa por esse processo, mesmo estando dentro de uma religião fundamentada nas Escrituras, batista que seja, séria que seja, com os pais crentes, irmãos crentes, mas se aquela pessoa que faz parte de uma igreja, que foi batizado naquela igreja, e é até diretor daquela igreja, exerce um cargo naquela igreja, mas se aquela pessoa nunca passou pelo processo da salvação, ela não conhece o que é ter comunhão pessoal com Deus, e valores espirituais ela não conhece valores religiosos, o que é bastante diferente. O fato é que um crescimento espiritual saudável de alguém que se converte e vai crescendo espiritualmente, essa nova inclinação nele de gostar das coisas do alto, vai se apossando cada vez mais do seu coração, da sua escala de valores, que vai sendo alterada, e esmagando o antigo gosto pelas coisas carnais, vazias e pecaminosas deste mundo. Vai esmagando. É uma luta, sem dúvida. Eu não estaria dizendo a verdade se eu dissesse: se converta a Cristo, daqui a alguns anos você não sabe mais nem o que é tentação, nem o que é desejar fazer algum prazer pecaminoso, você não sabe mais nem o que é isso, não vai ter mais vontade nenhuma disso. Eu não estaria dizendo a verdade, não é fato, porque ainda vai ter tentações, sim. O apóstolo João disse: se alguém disser que não tem pecado, está mentindo. Então todos ainda, infelizmente, ainda praticamos o pecado mesmo já salvos. Mas a atitude do crente que peca é totalmente diferente. É uma guerra que ele enfrenta. Ele não quer pecar, ele faz questão de não pecar, ele se entristece quando peca, ele chora, ele treme de raiva dele mesmo,
porque ele pecou, já disse para Deus que não queria mais pecar, disse para os irmãos que não queria mais pecar, disse para a esposa, disse para o marido, disse para os filhos, disse até na frente da igreja toda, que não quer mais, e pecou, do mesmo jeitinho que disse que não queria, porque continua sendo ainda alvo de ataques da própria carne e do diabo que o cerca, mas a atitude com o pecado mudou completamente. Antes, o crente, a pessoa do mundo pecava e no mínimo não sentia nada, e muitas vezes era prazer. E tem pessoas que se gabam do pecado, se gabam da quantidade de dinheiro que conseguiu ganhar desonestamente, mas se gabam da quantidade de mulheres que conseguiu ter sem a esposa saber ou desconfiar, se gabam de coisas que desagradam profundamente a Deus, se gabam, é impressionante. Agora, o crente não pode cometer nenhum desses pecados, não pode, quer dizer, nunca vai, infelizmente, está sujeito a isso, e às vezes cai nisto, mas como eu falei, a atitude é diferente, ele sofre, e ele se arrepende, e ele pede perdão para as pessoas envolvidas, é um sofrimento muito grande. Então, voltando, essa nova vontade de agradar a Deus, de encontrar alegria em agradar a Deus, vai esmagando passo a passo, enquanto ele cresce em Cristo, esmagando a sua própria carne, essa tendência de fazer o que não agrada a Deus. Ele vai perdendo esta vontade passo a passo, porque ele encontrou uma nova alegria, um novo jeito de se alegrar, que ele não conhecia antes. Vamos a 1 Pedro 1, versículo 3 em diante. Primeiro Pedro 1, do 3 até o 9. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, quer dizer que não murcha, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, já começa a falar de alegria aqui, nisso exultais, com tudo isso que aconteceu com vocês, vocês exultam, vocês se alegram, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados, por várias provações. Vocês vão enfrentar tristezas ainda neste mundo, claro, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé. Fim quer dizer o alvo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ele descreve aqui então o estado de espírito do salvo. No versículo 8 ele concentra e diz aqui, exultais, que significa no original se alegrar extremamente. Esse verbo aqui deriva de um que significa, sabe o quê? Pular, saltar, pular, vocês pulam, e exulta com alegria que ele caracteriza duplamente. Ele acha pouco só dizer que exulta, acha pouco dizer só que exulta com alegria. Ele ainda qualifica esta alegria com a qual o salvo se alegra. Primeira, indizível, ou seja, não dá para explicar.
Talvez um dos motivos pelos quais a nossa fé muitas vezes parece como uma loucura diante do mundo. Porque não dá, como é que uma pessoa dessa tem uma reação, está leve desse jeito, mesmo com tanto sofrimento, a pessoa está em paz, está leve, até feliz, mesmo com lágrimas nos olhos. Parece uma contradição. Pois é, parece mesmo, mas não é, porque ela é indizível. Pois me explique. Olha, eu vou explicar até certo ponto, e eu estou tentando fazer isso desde que eu comecei a pregação, mas no fim mesmo, a gente tem que reconhecer e dizer assim: eu desisto, esta alegria é indizível, eu não consigo transmitir nenhum pedacinho da alegria que tem aqui dentro, porque eu sou um salvo em Jesus Cristo, e é assim que deve sentir, certamente sente cada crente, pelo menos aqueles que levam mais a sério essas coisas e se aprofundam num conhecimento mais íntimo do Senhor Jesus Cristo. Primeira, indizível. Segunda característica dessa alegria, cheia de glória, maravilhosa, pura, adequada para ser dirigida a um Deus santo. Não sei como explicar exatamente esta glória da nossa alegria, mas é uma alegria gloriosa. Alegria essa que nós não tínhamos antes de Cristo, mesmo quando era uma alegria abraçando o nosso filhinho querido de 1 ano de idade. Não era assim. Como eu repito, era uma alegria altamente lícita, bonita, linda, terna, comovente até. A alegria de um noivo na hora do casamento beijando a sua noiva. É alegria, sim, mas não é uma alegria indizível, não é uma alegria cheia de glória, como esta aqui é. Não é. Esta aqui é de outra esfera. E isso não é fanatismo irracional. Esta alegria que o crente sente ao falar de Cristo, ao pensar em Cristo, ao querer mais de Cristo, é lógica esta alegria. Tão lógico quanto um preso que foi libertado porque alguém chegou lá e pagou a sua fiança e o tirou da prisão. É óbvio que aquele preso vai se sentir muito alegre com aquela pessoa que fez isto. Mas a alegria, para entender aquela alegria, só tendo estado uma vez preso e tendo saído da prisão mediante uma fiança também. Porque alguém que nunca foi preso pode ouvir o outro 2 horas dizendo: "Pai, estou tão alegre", você não imagina a minha alegria. Sabe como é a minha alegria? Eu vou explicar. Aí fala: "É porque eu estava preso há 10 anos, aí chegou fulano e sacou um cheque, eu saí". Você entendeu? Ele entendeu, mas não entendeu, porque ele nunca passou por aquilo. E outro que porventura esteve preso, estava condenado a 10 anos, cumpriu os 10 anos, saiu, está livre, mas você entende o que é sair porque o outro lhe tirou? Não, eu saí porque eu cumpri minha pena todinha. Então esta alegria muito, saiu, está livre, mas você entende o que é sair porque o outro lhe tirou? Não, eu saí porque eu cumpri minha pena todinha. Então esta alegria muito especial de ser livre de uma prisão mediante uma fiança, só sabe quem passou. Para conhecer a alegria de uma vida com Cristo, só saindo da prisão espiritual, da escravidão a que alguém sem Cristo está submetido. Antes disso, nem imaginava, não é nem como era essa alegria, não imaginava nem que existia tal tipo de alegria. Ao contrário, achava que era triste a vida de um crente. Está começando a ficar meio sem graça. Triste é essa ideia de que é triste a vida de um crente. É muito triste. E ainda, muitos ainda pensam que os crentes, coitadinhos, tiraram da vida as coisas gostosas. Tiraram da vida as coisas gostosas. Pois é. Senta aqui. Papel, caneta, me diz aí as coisas gostosas que o crente tirou da vida. Diz a primeira, diz a segunda, eu acho que ele não chega na quarta, morrendo de vergonha. Isso é que você chama de gostoso? É isso que você chama de gostoso? Ah, é só isso. Algumas vão ser, como eu já falei, até condenadas por Deus, outras não, mas são pobres, são pequenas.
Meu amigo, minha amiga, você precisa conhecer o que realmente são as coisas gostosas da vida. Não existe nada mais gostoso na vida do que, por exemplo, passar da situação de um perdido e condenado ao inferno, como já expliquei, à posição de salvo e destinado ao céu. Você mudou completamente o seu destino, dizendo de outra forma, mudaram o seu destino. Deus mudou o seu destino. Você sair de uma situação de escravidão, debaixo de um tirano, como o diabo é um tirano, a liberdade de um Senhor bondoso, como Jesus Cristo. Colossenses 1, de 1 a 14. É uma experiência fantástica a conversão a Cristo, e motivo de grande alegria. Colossenses 1, de 11 a 14. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, pelo que vos fez idôneos, aptos para receber, idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Você se tornou herdeiro de Deus. Aí no versículo 13, Ele, o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Eu gosto de dizer que a salvação de alguém é uma verdadeira operação resgate. Deus vai lá no império das trevas e resgata alguém que estava acorrentado ao imperador das trevas, a Satanás. Ele arranca de lá algo misteriosíssimo para nós, invisível aos nossos olhos, mas como você vê, muito diferente de eu mudei de religião. Não é isto. Achar que alguém mudou de religião porque se converteu a Cristo. A pessoa não entendeu o que aconteceu, absolutamente. Eu acho que não há nada mais gostoso na vida de um homem livre que foi escravo, dizer assim, entrou lá um grupo de soldados e me libertou. E hoje eu estou liberto aqui. As pessoas vão dizer isso todos os dias da vida dela, alegre, feliz. Existe algo mais alegre, mais gostoso do que ter já nesta vida segurança, apoio e proteção do próprio Deus? E nesta vida confusa que nós temos aqui, uma vida perigosa que nós enfrentamos todos os dias, incerta, frágil, sujeito a todo tipo de sofrimento que se possa imaginar. Você está sujeito, eu estou sujeito, a qualquer momento, pode ser hoje à noite, não sabemos, é uma situação terrível. Pensando bem, viver num mundo que vive mergulhado em trevas. Pois bem, nesta vida, neste tipo de existência aqui, o crente pode olhar para cima e saber que está protegido, saber que está sendo guardado pelo poder de Deus, mesmo que permita sofrimentos e tudo mais, mas é dentro da vontade soberana e benigna de um Deus que se tornou Pai, quando esse crente se tornou discípulo do Senhor Jesus Cristo pela fé. Então você agora conta com o amor protetor de Deus e do poder infinito de Deus de evitar que uma folha caia na sua cabeça se Ele não quiser. E toda vez que um crente enfrenta uma dificuldade, enfrenta uma situação difícil, é porque Deus quis, permitiu ou quis. Isso é sutil discutir esses termos, eu não vou fazê-lo agora, mas Ele é soberano. Mas mesmo assim, nunca o crente pode dizer: puxa vida, eu estava protegido por Deus, mas ele se distraiu. O Oriente Médio ali estava dando muito trabalho, Israel e faixa de Gaza, e Deus olhou para lá, e eu aqui fui atropelado.
ele não me protegeu, se esqueceu, ou então ele está zangado comigo e permitiu isso por causa da zanga de Deus e está agora me castigando. Não. Ele não se distraiu, e ele não vai lhe castigar zangado com você, ele pode lhe disciplinar como um pai amoroso disciplina um filho, mas zangado no sentido em que ele está irado com alguém que não tem Cristo, e que é inimigo de Deus, como a Bíblia descreve alguém que não tem Cristo, inimigo de Deus, que esse tipo de olhar condenatório de Deus, isso está sobre um crente que foi atropelado? Não, isso acabou, a ira de Deus não estará mais sobre ele para este efeito condenatório. Repito, vai estar de uma maneira paternal, e ele pode disciplinar mesmo com um bom atropelamento, se é que existe. Eu quero dizer, um grande sofrimento, ele pode. Mas mesmo assim, pode parecer estranho, mas o crente no hospital, com a perna levantada, cheia de gesso, ele não pode dizer, estive desassistido, Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim, Deus não viu, ou qualquer outro tipo de pensamento. Nunca mais ele pode pensar assim. E vamos concordar que não é todo dia que nós somos atropelados. Nós temos muitas alegrias e muitos livramentos que nós sabemos que temos, e muitas vezes nós nem sabemos. Eu acho que os que nós não sabemos são em muito maior número do que os que nós sabemos. Vamos nos admirar no céu, eu acho, e dizer, naquele dia eu corri esse perigo todo, eu nem sabia. Pois é. Então ele nos protege muitas vezes, mesmo de fato, até fisicamente, como nós pensamos geralmente em proteção física, mas ele faz isso também. Não é só proteção espiritual, não, mas os anjos dele acampam em nosso redor, nos guardam, nos protegem. Eu achava interessante, quando os filhos eram pequenos, a gente ia para a praia, ficava eu assando ali, aí um ia por acolá, aí brincava, aí encontrava alguém na praia, um coleguinha, aí se distanciava um pouquinho mais, mas todo tempo olhando para onde nós estávamos. Aí se arriscava até pertinho do mar, botava o pezinho, olhava, todo o tempo checando, todo o tempo olhando, mesmo indo um pouquinho mais longe cada vez, até a hora de dizer, tá bom, volta. Mas esse tipo de atitude, o crente tem todo dia. Ele olha para Deus o tempo todo. Senhor, estou só botando aqui o dedinho na água. Posso? E o coração às vezes aprova, às vezes não aprova, seja como for, mas ele se sente protegido por um Deus muito poderoso e muito carinhoso. Existe algo mais gostoso do que isso? E vai pensar que o crente desprezou as coisas gostosas desta vida? Existe algo mais gostoso do que acordar e pensar, se hoje acontecer algo fatal na minha vida, é o dia mais glorioso da minha existência. Vou me encontrar com o meu Salvador hoje. Pastor, não fala uma desgraça dessa. Morrer. O mundo tem na ideia de morrer algo terrível. Tem gente que não passa, ou não gosta de passar na frente do cemitério. Olha para o outro lado, se benze todo, né? Porque morte é algo terrível. Agora, morte é terrível mesmo, não quero negar isso, e que o crente não está nem aí para a morte, até se diverte quando a morte chega, não. Claro que nós sofremos terrivelmente com a morte de queridos ao nosso lado, e são sofrimentos que não dá nem para descrever, certamente. Porém, o crente sabe de uma maneira muito forte no coração dele, a minha morte não será o meu fim, ou não será o início de algo desconhecido, turvo, estranho, apavorante. Isto desapareceu ou é para desaparecer na vida do crente, ao ponto dele não temer a morte mais, não tem aquele pavor da morte, ele evita morrer, porque é o correto, é o bom senso, a própria noção de subsistência e o seu instinto de conservação lhe leva a olhar para os dois lados, antes de atravessar a rua,
vai fazer os exames que o médico pede, claro, é normal, Deus se utiliza de nós nesta vida aqui. Então não é que o crente agora vai se tornar um suicida, e procurando a morte, querendo morrer o tempo todo, não é assim. Mas aquele pavor, aquela indizível, aquilo desaparece. Paulo dizia que ele não sabia se era melhor partir, estar com Cristo, que era incomparavelmente melhor, mas se era necessário ele permanecer aqui para servir aos irmãos. Só faltou dizer assim, fazer o quê? Se Deus quiser que eu fique aqui, fazer o quê? Vou servir. Mas é evidente que lá em Filipenses 1, não vou ler, mas Paulo estava com duas opções aqui, não que ele pudesse escolher e decidir qual, mas duas opções que poderiam ocorrer com ele. Ele estava preso, poderia morrer ou poderia ser solto. Ora, se ele morresse, que seria o destino terrível para as pessoas sem Cristo, era muito melhor, porque ele está com Cristo, nem se compara. Mas se eu não morrer, então infelizmente eu vou ter que continuar sofrendo por aqui, trabalhando para Cristo, mas farei isso com prazer também até o dia do Senhor me chamar. É assim que é a atitude do salvo. Eu quero fazer mais 2 comentários sobre coisas gostosas e encerrar. Gostosas por ser crente. Levar uma alma a Cristo. Existe nesta vida alguma coisa mais gostosa do que levar uma alma a Cristo? Se é gostoso você apresentar a um amigo que está em dificuldades, e você dizer, eu sei quem pode lhe ajudar, eu tenho um amigo que trabalha com isso, ele pode lhe ajudar, rapaz, seria tão bom. Pois não, aí apresenta um ao outro, e aquele que você apresentou, de fato ajuda a pessoa. Isso, acho que todos nós já passamos por uma situação assim, ou de um lado ou de um outro. Aliás, de um dos 3 lados. Você foi o que necessitava, e um amigo lhe apresentou um terceiro, ou você foi o amigo que apresentou, ou você foi o amigo que foi chamado para ajudar o outro. Qualquer um dos 3 vão sentir uma alegria muito gostosa de ter ajudado alguém, ou de ter sido ajudado por alguém. Pois bem, no caso aqui do exemplo que eu estou dando, de alguém levar o outro a Cristo, é que ajudou. Foi aquele que levou um amigo. Se, em termos aqui desta vida, é uma alegria muito forte, quanto mais levar alguém perdido, eternamente perdido, levar aos braços do único Salvador do mundo. Gente, evangelho é boas novas de alegria. Eu fiquei devendo ler para vocês o versículo 1, de onde eu comecei, Isaías 61. Lembra que eu comentei que o profeta estava muito alegre, vibrando. Por que estava vibrando tanto? Porque era salvo, estava salvo. Mas eu falei que no versículo 1, tinha algo que explicava. Aqui é como se fosse o próprio Messias falando, através do profeta. Esse eu aqui é o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. Esse mim não é o profeta Isaías. Ele está falando como se fosse o Messias. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, a enviar-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, isso aqui se cumpriu em mim hoje, estava apontando diretamente para Cristo, não há a menor dúvida. Mas o que eu quero chamar a atenção é, para pregar boas novas aos quebrantados, proclamar libertação. Quem prega o evangelho para outro está levando uma notícia espetacular de salvação, de libertação. Paulo se alegrava muito nos convertidos dele. Ele dizia que os irmãos que ele tinha levado à fé eram a coroa de exultação dele, de alegria dele. Ele vibrava com aqueles irmãos, porque ia apresentá-los a Cristo. É espetacular saber que a sua ação gerou alegria no céu. Lucas 15:7 diz que não precisa abrir,
diz que há alegria no céu. Por quê? Quando um pecador se arrepende. Alegria no céu. No céu. Por um pecador que se arrepende. Detalhe, esse pecador é seu amigo, que você orou por ele meses ou talvez anos, tentou conversar com ele várias vezes, ele não quis, mas você com jeito, e orando a Deus e com sabedoria, se aproximou e conseguiu conversar com ele, e ele foi cedendo, e finalmente, depois de um trabalho espetacular, do Espírito Santo no coração dele, e usando você, o Espírito Santo lhe utilizando como um instrumento divino, no caso divino, porque é usado por Deus para fazer essa obra, aí o seu amigo se converte, e há alegria no céu, por causa daquele seu amigo que se converteu, porque você pregou para ele. Vida de crente é triste. Há coisa mais gostosa do que isto, nesta vida? Por fim, há coisa mais gostosa do que ser benéfico às pessoas? Imitando o Senhor Jesus Cristo, acho linda aquela passagem em Atos 10:38, que diz que Jesus andou curando por Israel e fazendo o bem. Aquela expressãozinha ali de 3 palavras eu acho fantástica. Fazendo o bem. E Paulo diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ou seja, vamos todos imitar o Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu exemplo de fazer o bem. Eu quero ler uma passagem mais antes da última, que é um capítulo, 3 versículos num capítulo só, em que Paulo, olha o peso que Paulo coloca na necessidade, na importância do crente fazer o bem nesta vida. Romanos capítulo 12, versículo 9. Romanos 12, versículo 9 diz, você que gosta de grifar, sua Bíblia talvez seja uma boa oportunidade, porque você vai ver 3 vezes no capítulo 12, este mesmo tom. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Versículo 17, pule. Não torneis a ninguém mal por mal. Fez mal a você, você faz mal a ele. Não é assim não. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Paulo, você tinha acabado de dizer isso, mas eu quis dizer de novo. Aliás, eu vou dizer a terceira vez, no versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quem faz o bem é muito mais beneficiado do que a própria pessoa, do que a pessoa que foi alvo deste bem. A alegria de fazer o bem, ela é mais forte, mais intensa, do que ser beneficiado com o bem que você fez. É muito bom ser beneficiado com o bem de alguém, mas não se compara. Mais bem-aventurado é dar do que receber. É exatamente este princípio. Quando você dá o bem, você dá amor, você dá paciência, você dá misericórdia, você dá tempo, você dá recurso, você dá alguma coisa, isso é mais bem-aventurado do que receber qualquer um desses recursos. É bom receber quando é necessário. E muitas vezes Deus nos coloca nos dois lados da situação, para conhecermos os dois pontos. Mas é mais nobre, a palavra nem mais nobre, é mais forte a alegria de fazer o bem do que receber o bem. Eu quero terminar lembrando que essa alegria
não depende de circunstâncias, porque é uma alegria espiritual, ela é fruto do Espírito Santo. Várias vezes na Bíblia, algumas vezes temos uma relação do que Paulo chama de fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade e várias outras, e a alegria está lá, porque não depende de circunstâncias da vida, é por cima, vem do alto. Como diz o título, é uma alegria blindada a dificuldades e problemas nesta terra, uma alegria que não se acaba com as dificuldades daqui. Não é incompatível, absolutamente, o crente está triste por certa circunstância, mas alegre por dentro, com este tipo de alegria. É uma alegria baseada no Senhor. E assim eu encerro Filipenses 4:4. Olhem para mim e não leiam o texto, por favor. Vou ler. Alegrai-vos sempre. Outra vez digo alegrai-vos. Correto? Não? O que houve? Deixei de lado as palavras mais importantes deste versículo. Alegrai-vos sempre no Senhor. É esta alegria que o crente conhece e deve buscar cada vez mais. É esta alegria que Paulo recomenda que tenhamos sempre. E uma coisa fica clara logo: essa alegria é no Senhor. Se ele faltasse, ou se ele deixasse de ser o nosso Senhor, perderia o sentido. A recomendação de Paulo: procure a alegria, ou uma alegria no Senhor. Mas ele sumiu, ele morreu e dessa vez não ressuscitou. Ou ele me abandonou e me deixou, eu fui salvo, depois perdi a salvação, ou alguma coisa assim. Mas nem ele vai morrer a segunda vez, nem ele vai lhe abandonar nunca, nem você vai deixar de ser um filho de Deus. Então, Paulo, ao dizer assim, alegrai-vos sempre no Senhor, ele está garantindo que esse tipo de alegria é contínua, do jeito que o Senhor é contínuo, e do jeito que a relação do Senhor com você é contínua. Então, se o Senhor está sempre lá, e Ele sempre vai ser o seu Senhor, e é para você se alegrar no Senhor, não há motivo para você interromper esse tipo de alegria, ou pelo menos buscar intensamente. Certo que sendo um fruto do Espírito, é Ele que coloca em você, mas aí já é um outro assunto que eu não vou colocar aqui, a questão da nossa responsabilidade e do nosso esforço com a soberania de Deus. Mas saiba que é muito importante a sua atitude diante deste assunto. Então, Senhor, eu quero alegria, eu peço alegria, não me permitas entristecer ao ponto mesmo de afundar, porque Tu continuas sendo o Senhor e sendo o meu Senhor. Então, que Deus nos ajude a nós crentes buscarmos esta alegria cada vez mais, porque já temos o Senhor e vamos ficando cada vez mais, eu ia dizer mais independentes, mas eu prefiro dizer menos dependentes das coisas daqui, das circunstâncias daqui. Elas vão nos afundar menos quando acontecerem coisas ruins, elas vão nos entristecer menos, nos abalar menos, porque nós estamos com um tipo de alegria aqui, que as coisas daqui não atrapalham, ou pelo menos não mexem tanto. Quanto a você, amigo, nunca mais pense que vida de crente é triste, é sem graça, é insossa. Não acredite nisto. Pode haver muitas tristezas na vida de um crente, como já falei, mas não é mais uma vida triste. Alguém enfrentar tristezas não significa que ele tenha uma vida triste. O crente enfrenta tristezas, mas ele tem, ou deveria ter, uma vida alegre. Tem tudo para ter. Que Deus nos ajude, a todos nós, cada um de acordo com a sua própria necessidade. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, e que este tom de alegria penetre os nossos corações, nossas mentes,
e nos alegremos cada vez nós no Senhor, procurando nos afastar das circunstâncias que nos pegam tanto, nos puxam tanto para baixo, nos arrastam e nos iludem, às vezes uma alegria maior do que é para ser, uma tristeza maior do que é para ser aqui, mas se nós estamos com uma alegria no Senhor saudável no nosso coração, certamente que as coisas daqui vão ter o seu peso sim ainda, mas um peso bem menor e um peso equilibrado da maneira que tu queres, sem nunca conseguirem, por mais tristes que sejam as situações aqui, acabar com a nossa alegria no Senhor. E te peço por pessoas que não têm conhecimento ainda desta alegria, que se acheguem cada vez mais a Ti, se rendam aos Teus pés, arrependidos dos próprios pecados, e se entreguem a Cristo como Salvador deles. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dele próprio, eu te peço e te agradeço. Amém.